O cabelo crespo dos negros é historicamente alvo de comentários racistas, mas também arma utilizada para reforçar o orgulho de ser quem é. E com isso, sempre foi protagonista no debate sobre racismo. Mas essa relação muito íntima entre identidade e fios de cabelo não é de hoje, não surgiu no Brasil e vai bem além da estética. Sou Vitor Tavares, da BBC News Brasil em Londres, e nesse vídeo eu trago alguns fatos históricos que explicam por que o cabelo é, e sempre foi, tão importante desse movimento contra o racismo. A gente tem que voltar muito no tempo, bem antes de os africanos serem traficados para as Américas pelos colonizadores europeus para serem escravizados. Desde o Antigo Egito, que era uma civilização diversa e africana, até algumas comunidades contemporâneas na África, tranças, cortes, adereços e penteados fazem parte da linguagem social e da expressão corporal. Eles podiam e podem representar origens, religiões, status social e até o estado emocional. Claro, o cabelo era importante não só para as sociedades africanas, mas a diversidade de estilos na África impressionou até os primeiros europeus que chegaram por lá. Na cultura Wolof, por exemplo, no atual Senegal, as meninas tinham parte dos cabelos raspados para dizer que ainda não estavam prontas para namorar. Em outras regiões, o cabelo descuidado era símbolo de alguém que tinha perdido a moral. Para muitos povos, o cabelo também tinha função espiritual, por ser o ponto mais elevado do corpo, ou seja, a nossa parte que está mais perto dos céus e dos deuses. Esses e outros exemplos estão no apanhado histórico do livro Sem Perder a Raiz, da pedagoga e antropóloga Nilma Lino Gomes. Ela conta que o sobrenome de uma pessoa poderia ser descoberto apenas ao olhar para o cabelo, já que cada clã tinha um estilo único. Agora avançamos no tempo, para o período de opressão e dominação do tráfico de escravizados. No século XVI e nos posteriores, esse símbolo de identidade muitas vezes era cortado, literalmente. Olha essa famosa gravura Negros no Fundo do Porão, do pintor alemão Johann Moritz Rugendas. Amontoados, algemados e nus nos navios negreiros, homens e mulheres eram retratados sem cabelo ou com ele bem curto. Por outro lado, veja a obra de Jean-Baptiste Debré, que pintou negros escravizados de diferentes nações que vieram para o Brasil. Dá para ver a diversidade de penteados de etnias como Monjolo, Mina e Benguela. Em seu livro O Escravo nos Anúncios de Jornais Brasileiros do século XIX, Gilberto Freire descreve como uma análise dos cabelos podia diferenciar a procedência dos africanos que vinham trabalhar forçadamente no Brasil. Já no livro Ser Escravo no Brasil, Kátia Matoso relata que as cabeças dos africanos eram raspadas à força, no momento em que eram oferecidos à venda. Veja só o que escreveu a Nilma Lino Gomes, que eu citei agora há pouco. Esse ato correspondia a uma mutilação, uma vez que o cabelo, para muitas etnias africanas, era considerado uma marca de identidade e dignidade. A socióloga Anita Pequeno Soares, que pesquisa justamente a relação de cabelo e negritude, me explicou que há relatos da prática da raspagem sendo, abre aspas, usada até como forma de tortura contra mulheres negras pelas sinhás brancas. Além de toda essa violência, a associação da estética dos africanos a algo primitivo e distante das ideias europeias de beleza e humanidade foi uma prática recorrente durante todo o colonialismo. Uma das histórias mais chocantes e ilustrativas é de Sarah Baartman, levada da África do Sul ao Reino Unido e à França para ser exibida como atração em espetáculos de circo. Mesmo após o fim dos séculos de escravidão em países como Estados Unidos e Brasil, o cabelo crespo continuou sendo relacionado a algo feio. Para muitos, alisar o cabelo ou raspá-lo era uma forma de tentar se inserir socialmente, uma forma de se livrar do estigma socio-racial que prevalecia. Mas então, quando começou o movimento de se orgulhar das características físicas dos negros? Claro, não existe um momento exato, e com certeza muitos nunca deixaram de se orgulhar de sua negritude. Mas Anita Soares me contou que existem alguns marcos que simbolizam essa tentativa de mudar essa perspectiva eurocêntrica. Um desses momentos marcantes ocorreu em 1858, em Boston. O abolicionista americano John Swett Rock fez um dos primeiros discursos conhecidos que exaltavam as características físicas dos negros. Ele dizia: "Quando eu comparo o sistema muscular mais forte, a bela, rica cor, os traços largos e o cabelo graciosamente frisado do negro, com a frágil organização física, a cor pálida, as feições finas e os cabelos lisos do branco, estou inclinado a acreditar que quando o homem branco foi criado, a natureza estava exausta."
Esse discurso é considerado uma das bases para o que viria a acontecer nas próximas décadas. Nos anos 1930, a tentativa de olhar de modo diferente para a beleza dos descendentes dos africanos escravizados foi um dos focos do movimento Negritude, promovido pelo escritor e político francês nascido em Martinica, Aimé Césaire, e pelo escritor e político senegalês Léopold Senghor. Na África do Sul do regime racista do Apartheid, o movimento Consciência Negra, liderada pelo ativista Steve Biko, também exaltava a beleza preta. Ele foi espancado até a morte numa prisão, mas seu pensamento de exaltação da autoestima se espalhou, chegando até os Estados Unidos. Falando em Estados Unidos, passou a ser amplamente utilizada a expressão Black is beautiful, ou preto é bonito. Era uma tentativa de igualar negritude à beleza, em um ato contra séculos de imagens que mostravam negros como grotescos. Outro marco identificado pela socióloga é o movimento Rastafari. Nos anos 1930, um grupo de jamaicanos passou a acreditar que a coroação do imperador Rastafari era o cumprimento de uma profecia, e que ele era o Messias. Eles acreditavam que seriam libertados pelo imperador, que os tiraria da pobreza no Caribe e os levaria de volta à África. Mas para além dessa conotação religiosa, o movimento Rastafari se respaldou na estética, e incluía as famosas roupas coloridas e os cabelos com dreadlocks, popularizado pelo seu seguidor mais famoso, o cantor Bob Marley. Nos anos 1960, no momento de luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, também surgiu o movimento chamado Black Power e o Partido dos Panteras Negras. Eles deram ao cabelo afro um papel central na estética dos negros americanos. As pesquisas de Anita Soares apontam que esses movimentos também tiveram reflexo no Brasil. Um exemplo é que ocorreu um aumento expressivo dos chamados salões de beleza étnicos, voltados para pessoas com cabelo crespo. O chamado cabelo afro virou moda e foi amplamente adotado por celebridades negras, refletindo uma postura política e social de valorização da negritude. Outras iniciativas relevantes foram o Teatro Experimental do Negro, que incluiu a estética na pauta, além de movimentos musicais como Black Hill, que deram voz a artistas como Tim Maia e Sandra de Sá. Ao longo de todo esse tempo e cada vez mais, o cabelo do negro tem sido uma grande forma de expressão de orgulho e afirmação. Mais recentemente, também acompanhando um movimento global impulsionado principalmente pela internet, negros e, sobretudo, negras brasileiras passaram a adotar o cabelo natural como símbolo de orgulho. A chamada transição capilar, em que os cabelos alisados são cortados e tratados para que as químicas usadas fiquem para trás, se popularizou principalmente por meio das redes sociais. Mas a socióloga Anita Pequeno Soares faz um alerta: não podemos engessar o olhar sobre o alisamento e colocá-lo exclusivamente como uma negação da negritude. Afinal, cada pessoa deve usar o cabelo como bem entender. Obrigado por chegar até aqui comigo nesse vídeo. Deixa aqui embaixo os seus comentários e até o próximo. Tchau!